Olá pessoal, vamos à nossa aula 2 de família cristã. O início do lar. Lar é o lugar onde mora uma família. O pastor Billy Graham disse assim: céu é onde Deus está, inferno é onde Deus não está. Então, se o lar é uma extensão do céu, depende se ele e a sua lei são amados. Uma casa vazia não é um lar, apesar de que o casal pode optar em não ter filhos. É uma família. É um lar. Mas incompleto porque a gente transfere para os nossos filhos não só a parte genética, mas também nossos valores. Nós cristãos transmitimos nossos valores. E a tendência é as famílias optarem, alguns até não ter filhos, mas reduzir o número de filhos, 2, 1, uma média de 1, 2, há uma tendência, não há mais aquela ideia de 10, 15 filhos, né, que acontecia muito no interior, porque toda aquela gente ia ser mão de obra na fazenda, na lavoura, mas hoje a tendência é sermos urbanos, vivemos nas cidades, e na cidade é muito mais caro ter uma família. Aluguel, comida tudo em mercado. Dificilmente alguém consegue fazer uma horta. Não tem nem espaço para isso. Uma casa vazia não é um lar, não é o ideal, né? Um apartamento onde vive 3 moças juntas não é um lar. Uma república, eu já vivi em república até eu casar, é trágico, né? É trágico. Diminui os gastos, ou seja, você reparte as despesas da casa, mas a dor de cabeça é muito grande. Gente que não paga, gente que te rouba. É um caos. Família é insubstituível. Hoje eu não troco minha família por nada. Eu luto pela minha família. Uma pensão onde moram 3 rapazes não é um lar. Um lar tem início com o marido e a sua esposa. Hoje nós temos uma pressão social para aceitar casais de mesmo sexo como família. Isso é o contexto cultural, isso é o contexto da sociedade, o contexto legal, mas não é o contexto bíblico, né? A gente lamenta profundamente aqueles homens que não se sentem homens, mulheres que não se sentem mulheres. Dizem que tem 52 sexos e 53 gêneros. E a gente lamenta porque eu sei que ninguém nasce inclinado para a homossexualidade, é relacional. O ambiente faz com que a pessoa tenha uma tendência homossexual ou até essa questão de não se identificar como homem, como mulher. Eu li o livro Nascido Gay e ali mostrou que se há algum distúrbio, a pessoa que nasce com 2 sexos, alguma disfunção hormonal, isso aí é 0,00 alguma coisa, não é uma regra. A maioria dos casos, a grandíssima parte da homossexualidade é relacional. Meninos são criados como meninas, meninas que são criados como meninos, garotos que são abusados sexualmente, isso na infância mexe com a cabeça deles e isso gera uma série de dificuldades para a pessoa se enxergar. Então eu lamento, e a igreja precisa ajudar esse povo. Não é aceitar o comportamento imoral, porque muitos não têm um comportamento imoral, simplesmente se casam com alguém do mesmo sexo. Passa a ser algo disfuncional, mas é diferente de quem vende o seu corpo, de quem pratica múltiplos parceiros, né? Apesar que um heterossexual com múltiplos parceiros dá na mesma, é o mesmo erro. Mas a igreja precisa receber essa gente e cuidar deles. Não atirar pedra, porque atirar pedra já está todo mundo atirando. Normalmente são expulsos da família, são rejeitados pela família. É triste. São vítimas de uma sociedade apodrecida.
e precisam de ajuda. Precisam de ajuda. E na igreja tem 10 a 15% da população tem uma inclinação homossexual. E a igreja não foge disso. Agora, como a pessoa está lidando com a sua sexualidade, que é o que importa, né? Ter uma inclinação é uma coisa. Agora, realmente praticar que é o problema. Eu uso duas expressões, liberto e curado. Liberto é que não pratica mais algo que Deus reprova. Curado é que não deseja mais praticar. Então, primeiramente, quando a pessoa ela se torna discípulo de Cristo, ela é liberta, não pratica mais. As pessoas lhe dão força para não praticar mais. Agora, curado, isso envolve um tratamento. Se é demônio, expulso o demônio, está resolvido. Mas normalmente é a construção da pessoa que construiu equivocado, um estupro, uma violência, um abuso, uma mãe que os pais que educaram de uma forma diferente, influência demais das mulheres, dos homens, alguém que sofreu muito na mão das mulheres, dos homens, é todo um relacionamento, né? É uma influência relacional. Então tem que descobrir a partir de onde que a pessoa começou a... É como se fosse um muro, né? Se colocar um tijolo torto, a partir daquele momento o muro vai ficar torto. Naquela área vai ficar torto, porque um tijolo ali foi colocado errado. E uma terapia feita por pessoas qualificadas, cristãs, é essencial para a pessoa ser curada. A libertação é imediata. Cura, muitas vezes envolve a ajuda de um profissional qualificado, um cristão. Porque a gente vai no dentista, vai no dermatologista, vai no cardiologista e quando tem essas mazelas emocionais, não quer buscar um profissional. Não, existem profissionais que vão ajudar. Um lar tem início com o marido e a esposa, mas tarde, geralmente incluindo filhos. Ok. O padrão divino para o lar, quando Deus estabeleceu o padrão para a primeira família, colocou Adão e Eva no jardim, um lindo jardim dotado de propriedades. Ok, você conhece essa história. Ainda hoje Deus quer que cada família tenha um lugar específico onde seus membros possam viver juntos. A presença de Deus, a união, o amor substitui qualquer conforto, qualquer luxo. Tem lares luxuosos que é o inferno. Tem lares de madeira coberto por telhas de zinco ou telhas improvisadas, mas tem o respeito, tem o amor. Então o que faz o lar não é a riqueza, mas é o amor. É a compreensão, o respeito, o trabalho digno. Não importa quão simples seja o local onde fica, nem o material que foi usado na construção, nem o tamanho. Independente de tudo isso, o lar deve ser um lugar atraente, limpo. Ah, isso aí sim, hein? Limpinho, pobreza não tem nada a ver com sujeira. Um balde d'água e um sabão faz maravilhas. Então às vezes você entra em lugares pobres, mas limpinho. Então realmente cuide bem do seu lar. Mantenha a sua casa limpa. Quem gosta de sujeira é os demônios que gostam de sujeira. Entra numa casa destruída pelos vícios, está tudo arrebentado. O lar cristão é aquele onde Cristo habita. Quando diz Cristo, é a sua lei. Quando Deus habita, a sua lei prevalece. Deus está num lugar, não é uma Bíblia aberta, nem um crucifixo pendurado. É a lei de Deus sendo respeitada e valorizada. Mas o lar só pode ser cristão se os cônjuges forem comprometidos com Cristo, é claro, óbvio. O que é um cristão? Vocês serão meus discípulos se me obedecerem. Simples. Difícil, mas simples. No lar cristão, a família procura conhecer a vontade de Deus. O marido e a esposa, os filhos devem reconhecer e praticar as responsabilidades dadas por Deus. É trabalho honesto. Participar de uma igreja que ama a Bíblia, ama Deus e a sua palavra. Desquites, divórcios, separações, delinquência juvenil.
Olha, não vou dizer que um lar cristão não tenha problemas, mas nós temos que ter a solução que é Deus. Deus, ele vai te ajudar nos problemas, mas os problemas virão. Nós estamos num pós-Éden. O Éden já não existe mais. O Éden foi tirado. A presença. O Éden significa o céu e a terra é um só. Isso acabou. O planeta está aí. Os animais estão aí. As frutas estão aí. Mas o resto acabou. O Éden acabou. Vai ser restaurado lá no final do Apocalipse. Mas acabou. Então, problemas de saúde, problemas de vício, os filhos seguindo um caminho perigoso, isso tudo faz parte. Agora, Deus, ele previne, mas também ele ajuda você a vencer. Ele previne pela sua lei para que isso não aconteça na família. Mas se acontecer, porque há muita influência externa, às vezes a família é equilibrada, mas há influências externas. Deus, ele vai te ajudar a vencer, você e sua família a vencer esses problemas. Por isso que a lei de Deus previne, mas a lei de Deus também cura, ajuda a lidar. A presença de Deus ajuda a lidar com esses problemas que surgem. A importância dos filhos. Um filho é uma grande dádiva, com certeza. Na verdade, não se trata de uma dádiva, mas de um empréstimo, né? Nossos filhos não são nossos, pertencem a Deus. Eles foram emprestados para nós. Então, vamos desfrutar o quanto podemos, quando podemos. Vamos imprimir neles o caráter de Cristo, para que eles nunca se desviem, nunca se afastem, nunca abandonem o nosso Deus. E que o nosso Deus seja o deles. Esse precioso empréstimo traz consigo uma grande responsabilidade. Aos pais cabe a responsabilidade não só de cuidar deles física, mental e socialmente, mas também da sua educação espiritual. Então, o primeiro centro educacional cristão, núcleo educacional cristão, é a família. Não transfira para a igreja a sua responsabilidade. A orientação que a palavra de Deus dá aos pais quanto à criação dos seus filhos é: ensina o menino no caminho que deve andar e até envelhecer não se desviará dele. Eu fui criado em um lar evangélico por influência da minha mãe. Dos 14 aos 18 deu uma afastada, não tinha sido batizado ainda. Mas o que foi gravado no meu coração não saiu mais. Aquilo como se fosse um carimbo, né? Aqueles carimbo, aquelas marcas quentes que dava no boi, né? Então a palavra de Deus ela grava no coração. E no momento que eu precisei, eu lembrei de tudo que eu tinha aprendido e Deus me trouxe de volta. E desde os 18 até hoje permaneço pela misericórdia do Senhor nos caminhos dele. A responsabilidade de todos. O lar cristão é um lugar onde pais e filhos compartilham seus planos, problemas e necessidades. Claro, é onde os filhos podem abrir o coração e dizer: eu estou enfrentando isso. E os pais são os maiores ajudadores que Deus colocou para cuidar dos seus filhos. Falando em regra geral, existem lares tóxicos, existem pais que são verdadeiros bandidos, mas isso é exceção. A regra geral, os pais amam e querem o melhor para os seus filhos. A administração financeira da casa em geral deve ser dividida em todos da família. Todos devem ser responsáveis em economizar, em trabalhar, em guardar, e nada de luxo. Não caia nesse consumismo maldito que tem empurrado famílias para o CEPROC, Serasa e dívidas e inquietação. Tente viver com o necessário. Lá em Provérbios 30 diz assim: Senhor, não te peço nem a riqueza nem a pobreza. Não te peço a riqueza para que eu, vindo a ter tudo, me esqueça de ti. Não te peço a pobreza para que, não tendo o que eu preciso, venha roubar e profane o teu nome. Mas dá-me o pão que me é necessário. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, dá-me o que é necessário. E o necessário é muito menos do que o que a gente quer, do que a gente almeja. Se entrar nessa vibe de consumismo e ter o melhor carro para provar que é bom, ter a melhor roupa, ter o melhor... Não, vamos ter algo bom. Mas muitas vezes a gente paga a marca.
A gente paga não a qualidade, a gente paga a marca. Então toma cuidado em não entrar nessa. Eu não tenho dinheiro que resolva. O lar cristão é a oficina onde se constrói o caráter dos seus componentes. Olha, minha esposa até leu recentemente, você pesquise melhor, né? Mas que lá por 80% da personalidade, do caráter de uma criança é formada até os 7 anos. Pesquise sobre isso. Mas, de qualquer forma, até os 7 anos, grande parte de quem a pessoa vai ser já foi construída. Até os 7 anos. A gente acha que aquela criancinha bobinha, não, ainda vai crescer, aí eu vou investir no caráter dele, na personalidade. Não. Na verdade, antes, no ventre materno, a criança já se sente amada ou rejeitada. Diziam que a criança é uma folha em branco que nasce. Não, ela já recebe o amor ou a rejeição no ventre. Ela já sai traumatizada do ventre materno. Se for rejeitada, soco, pontapé, briga dentro do lar, ela já absorve isso. Pesquisa sobre isso. Então, até os 7 anos, grande parte da personalidade, do caráter da criança já é construída. É um ambiente devidamente ordenado para o crescimento físico, mental e espiritual. É o biossocio-psico-espiritual, né? A comunicação no lar. O lar está condenado, fadado a enfrentar sérios problemas quando se esgota o diálogo. Quando eu fico indignado, eu me calo. Quando minha esposa fica indignada, quer falar. Quando alguma coisa, uma discussão, briga, graças a Deus, nunca tivemos, mas uma discussão, bate-boca sobre algum assunto, eu fico chateado e me retiro. E ela quer conversar. Tá certo. Por um lado, na hora do nervosismo, é melhor não falar nada, porque vai começar agressões verbais e aí ressuscitamos mortos, né? Porque em 1912 você fez isso, em 1940 você fez aquilo. Porque quando você está nervoso, você está machucado e quer machucar. Então é melhor dar um tempo. Agora, eu aprendi com ela a conversar. O que está acontecendo? Então o conselho é, fale, mas só dê um tempinho para baixar a poeira. O sangue voltar à temperatura normal. Mas nunca deixe de conversar. Problemas de relacionamento não se consertam sozinhos. Precisa do tal do DR, discussão do relacionamento. Tem que conversar. Você pisou no meu carro. Nossa, mas não vi. Pisou. Você falou isso pra mim, eu não gostei. E aí a tendência é o quê? Eu cuidando mais para não pisar de novo. Agora, no automático, ela não vai adivinhar onde que pisou no meu pé, nem eu vou adivinhar que pisei no pé dela. Automaticamente isso não acontece. Tem que se abrir. E eu aprendi isso com minha esposa, porque por mim eu fico quieto e deixo ela adivinhar por que eu tô bravo. Não resolve. Talvez você e sua esposa se comunicaram muito bem durante lua de mel. Lua de mel, o que menos a gente faz é conversar. A gente quer passear e comer fora e andar de barco, né? Mas a comunicação ela tem que vir bem antes, né? Se conhecendo. E é claro, construiu o relacionamento, casou, aí essa troca de informações, de orientações, de reclamações até, mas nunca para ferir, mas para buscar uma solução. Passados 10 ou 20 anos, o relacionamento com a sua companheira ou vice-versa vai se deteriorando. Se não tiver mais conversa, se não tiver mais o DR, a discussão do relacionamento. É ruim, mas é bom. É ruim você ter que falar sobre os seus defeitos, ou ouvir que você tem defeito. A gente acha que não tem defeito, mas o nosso cônjuge acha um monte. Aí você descobre que não sabe falar, não sabe comer, não sabe dormir, não sabe se levantar, não sabe falar com a sogra. Você vai descobrindo que não sabe muita coisa. Mas é no conversar que a gente vai descobrindo. E o marido e a mulher. E nunca com o objetivo de atacar, nunca com o objetivo de derrubar, mas com o objetivo de chegarem juntos no acordo. Um enriquecendo, um tentando melhorar o relacionamento. O companheirismo entre marido e mulher que os leva a um relacionamento satisfatório e proveitoso provém da confiança mútua, do respeito do ponto de vista um do outro, de atividades aceitas mutuamente e de saber formar um ambiente onde todos se entendam.
ambiente onde haja amor, compreensão, sem grito. Eu nunca vi duas pessoas gritando, xingando, resolverem chegarem num acordo. No trânsito eu nunca vi, em casa eu nunca vi. Quando começa o bate-boca, um dos dois tem que calar a boca e ficar quieto, só ouvir. E nós cristãos, a outra pessoa está nervosa, vai orar. Porque parte dessa guerra é espiritual também. Então fique em silêncio, não fique no bate-boca, porque bate-boca é assim, ó, começa agressões verbais e continua nas agressões físicas, porque o sangue começa a ferver. A melhor coisa é o silêncio. Deixa o outro nervoso e você vai orar. Não é querer dar uma de espiritual, mas isso funciona em qualquer lugar. Alguém tem que ficar sereno. Não dê lugar ao diabo, né? O oposto disso traz visão, contém na discussão, desacordo e egoísmo. O falecido John Foster preocupava-se muito em achar o que ele chamava de áreas de acordo entre as nações. Pontos comuns, pontos de acordo. Olha, nossos filhos é o nosso objetivo. Olha, precisamos pagar a hipoteca da casa, precisamos adquirir um carro. Então, buscar pontos em comum, objetivos em comum, áreas de acordo, né? Para que não fique um lutando contra o outro. Ó, superando a falta de comunicação. A veinha é forte, hein? Ó. Só a veinha já derrubou 3. Infelizmente, existem casais que, apesar de viverem sobre o mesmo teto, são incapazes de chegar a um acordo sobre essas questões pequenas, insignificantes. Não existe questão, existem questões secundárias, mas toda questão, por menor que seja, acaba gerando atrito, né? Lembro que um pastor dizia assim: eu gosto que o papel higiênico, a folha, caia assim. E minha esposa gosta que caia por baixo. Aí deu uma briga inicial quando a gente casou. Como, para que lado ia rolar o papel higiênico? Por cima ou por baixo? Parece insignificante, mas gerou atrito. Então, às vezes a questão é pequena, mas se não for bem gerenciada, já gera uma animosidade, já gera tristeza. Mas Deus quer que os casais superem esse problema e destruam as muralhas que impedem a comunicação. A comunicação é fundamental em qualquer relacionamento. Serviço, escola, igreja. Não dá para ficar quieto. Olha, vem cá, vamos conversar. É desagradável? É, mas conserta. Desde que você não chegue lá, sou mais santo do que você. Isso aí já destrói qualquer conversa. Olha, eu tenho notado isso, isso não está sendo bom para nós, vamos tentar chegar no acordo, o que está acontecendo, o que eu falei, o que eu fiz. Não deu, eu sou o santo, você é o pecador. Não, o que eu fiz de errado? Deixa a pessoa mostrar, do ponto de vista dela, quem eu sou. A gente fica surpreso quando pergunta para o outro quem eu sou. Ele começa a enxergar coisas que a gente nunca enxergou. E no casamento vai acontecer muito isso. Você chega com uma ideia no casamento que você é infalível, que você é perfeito, que você é o santo, e o teu cônjuge vai mostrar, não é bem assim não. Isso gera uma tristeza, isso gera uma irritação, mas faz parte da construção de um bom relacionamento. Comunicar seus verdadeiros sentimentos, propósitos e desejos, sinceramente, conhecer e ser conhecido, ouvir e compartilhar, compreender e ser compreendido, fantástico. Procurar entender em vez de fazer suposições sobre o que seu companheiro está tentando dizer. Esse problema de interpretação do que foi dito, do que foi feito. Recentemente minha esposa falou: você fez isso por causa disso. Eu falei: não. E não fiz mesmo. Você interpretou errado. Aí eu expliquei por que eu agi daquela maneira. Então esses equívocos de interpretação do que a gente diz ou do que a gente faz, o DR, a discussão, o relacionamento, ele vai ajudar a resolver. Não esconder nada do seu companheiro, seja honesto, franco e aberto. Seja franco, não esconda. Seja sincero, mas uma sinceridade com cautela. Nossa, você é muito ruim para cozinhar. Meu amor, será que a gente comprar um livro de receita? Vamos fazer uma coisa assim diversificada. Vamos escolher as receitas que a gente pode fazer em casa, que não tem um alto custo. Vamos tentar fazer do jeito que ensina. Aí varia, né?
vai dizer que ela é ruim, que a comida dela nem cachorro come, você vai arranjar uma encrenca. Então, a verdade ela deve ser dita, mas com amor, com cautela. Ouvir. Cada cônjuge tem o direito de ser ouvido e de ouvir. Você nunca poderá ouvir o que eu tenho a dizer, a menos que tenha interesse no que ele vai dizer. Ouça, deixa a pessoa falar. Não interrompa. Boa parte da cura, da terapia, é falar. Às vezes só o falar já resolve o problema. A pessoa se abre, a pessoa se solta. O bom relacionamento na família, a família é como a sensível máquina de um relógio de pulso, é necessário que cada peça esteja no seu lugar devidamente regulada, ok? Assim também a família, para funcionar harmoniosamente, é necessário que sob a tutela divina, claro, quanto que é 1 mais 1? 2. Quanto que é 1 mais 1 mais Deus? Quanto você precisar? Quanto que é 5 pães e 2 peixes? É o lanche de um rapaz. Quanto que é 5 pães e 2 peixes mais Deus? É o lanche para 10 mil pessoas, ainda vão sobrar 12 cestos cheios. Então o segredo é colocar Deus na nossa equação, na nossa família, na nossa vida. Deus nunca é o culpado pelo nosso problema, ele sempre vai ser a solução. Ele é a primeira pessoa a quem você vai correr. Não é o médico, não é o advogado, não é o conselheiro, é Deus. E depois recorra, dentro da direção de Deus, a uma ajuda externa. Uma terceira pessoa é sempre importante na vida conjugal. Entendo o que eu vou dizer. Quando há animosidade, marido e mulher, alguém experiente, capacitado, um terapeuta familiar, alguém que esteja fora do problema, vai nos ajudar a enxergar o nosso problema. Porque o homem, as duas pessoas do problema estão emocionalmente envolvidas. Uma terceira pessoa que não está emocionalmente envolvida, ela pode enxergar melhor e nos dar uma direção, uma luz. Mas a primeira pessoa é Deus. Aí depois busque ajuda profissional, ajuda do conselheiro, do aconselhamento cristão, do terapeuta familiar, que é um ministério fantástico. E eu até desafio você, há muita carência de terapeutas familiares. Eu não sou terapeuta familiar, minha área é mais teológica, mas eu valorizo muito e apoio muito quem entra nessa carreira, nesse ministério. É muito necessário. Deus em primeiro lugar. Em sentido pleno, Deus e não marido e pai é o chefe da família. Deus sempre vai ter um líder. Em qualquer lugar, os anjos é o arcanjo que comanda. A igreja é o pastor, o anjo, né? Como nas igrejas da Ásia, né? O anjo da igreja. É o líder, é o líder local. O Éden seria Adão e Eva comandando. No milênio é o Messias comandando. Na família é o marido. Não existe duas cabeças, é uma cabeça só. E Deus determinou que não é um privilégio, é uma responsabilidade, que quem vai prestar conta diante de Deus pela família é o marido. Agora, repito, se o marido for um zero à esquerda, não tem vida com Deus, não quer saber de assumir o compromisso, a mulher vai assumir, como já vi muitas famílias matriarcais, mulheres sustentando, cuidando dos filhos, educando, levando para a igreja, e o maridão enchendo a cara. Eu já vi muito isso. Depois esses maridos até se convertem e vão ajudar a esposa. Mas não é que o homem, o macho, tem que ser o líder. Em princípio é ele. Mas se ele falhar, a mulher assume o comando. O carro, alguém tem que dirigir. A família também. Nesse particular, a família não deve... A posição do pai na família. Para os filhos, o pai é o manda-chuva, é o tudo pode, é o herói dos seus sonhos. Este ou pelo menos deveria ser aquilo que o filho espera ser quando fica adulto. O homem, a criança aprende com o homem, aprende com a mulher. Os dois são importantes. Eu sei que tem família que, por causa da morte ou do divórcio, acaba só... Normalmente é a mulher que cuida dos filhos, né? Não é uma regra absoluta, mas normalmente quem cuida das crianças é a esposa. É bom que os filhos tenham a figura do homem e da mulher na sua construção. O pai deve dar tempo para os seus filhos, para ouvi-los e para ajudá-los na solução de problemas. Nesse particular é importante que ele reserve pelo menos um dia por semana para uma reunião familiar.
Conversa com os filhos, né? Dá tempo para os filhos, sair com os filhos, bater papo. E aí que eles vão se abrir, né? Quando ele percebe. Porque nem todo pai, nem toda mãe é um amigo, uma amiga. Quando virem em você um amigo, aí eles vão se abrir. Isso leva tempo. Assim agindo, o pai contribuirá para o fortalecimento da comunhão e uma amizade sadia entre ele e seus filhos. E os filhos saberão que o pai que tem é alguém que pode confiar, a quem pode procurar a hora que bem desejarem. Ser pai, ser mãe não necessariamente é ser amigo. Então a gente tem que conquistar a amizade deles. E isso é feito diariamente. Isso é feito logo que possível. Os deveres do pai na família. Deveres espirituais. Ele é o sacerdote, ele é o profeta. Deveres conjugais. A vida sexual é legítima no sagrado matrimônio. E aí tem um compromisso. A prática sexual com a sua esposa, isso é divino. Isso é legítimo. Isso é lícito. Não é pecado, não. Deveres de manutenção da família. É plano de Deus que o marido trabalhe para prover as necessidades da sua família, claro. Não só o marido. Hoje é tudo tão caro que é difícil uma família que só o marido trabalha. Ele tem que ganhar muito bem. Eu tive um amigo que a esposa era médica e ele era uma profissão assim difícil achar emprego. E ele cuidou da família, dos filhos, e ela saía para ganhar o dinheiro para a família. É errado? Não. Embora eu ache que a mulher é mais qualificada. A minha esposa, eu amo meu filho, minha esposa ama, mas do jeito que ela ama, eu não amo. Ela ama assim com uma paciência, com uma atenção. Ele sai para trabalhar, ela acorda às 5h30 para preparar o café para ele ainda mora com a gente, é novo. E deixar tudo pronto. Irmão, eu vou acordar às 5h30. Filho, ó, tem café, tem pão, faz o teu café. Mas ela não, ela acorda e deixa tudo prontinho. Então eu acho que a mulher, se puder optar, um ou outro, deixar a mulher com os filhos. Porque ela foi feita para ser mãe, atenciosa. Minha esposa, isso é que ela já acorda, porque a mulher ela foi projetada por Deus para ouvir estar atenta ao choro da criança, ao grito da criança, né? Eu durmo, que eu só acordo no dia seguinte, mas ela fica atenta, qualquer barulhinho ela acorda. A mulher é muito mais predisposta, preparada para ficar com as crianças. Se possível, deixa o marido trabalhar e a mulher para cuidar dos filhos. Mas isso não é uma regra, é um bom senso, mas não é uma regra. Se a mulher precisa trabalhar, eu creio que deixar um filho na creche não é uma alegria, é uma dor. Minha esposa foi criada em creche, porque é só a mãe dela trabalhando, o maridão sumiu, não quis nada com nada, e a mulher carregou, sustentou as duas filhas, mas não parava em casa, trabalhando. E minha esposa foi criada em creche, ela tem uma carência emocional muito grande. Até da mãe dela, né? Hoje conseguiram resgatar isso, mas não é fácil para a mulher trabalhar. E a culpa da mãe? Não, ela tem que trabalhar, gente. Deixa chorando numa creche, mas tem que deixar, vai fazer o quê? Ninguém vive olhando pro teto. Precisa trabalhar. Então, se puder o marido trabalhar, a mulher ficar com os filhos, é a melhor coisa que tem. Mas se não der, agora não deixe os filhos numa creche só para comprar carro zero. Quando realmente precisar o necessário para a família. Não vale a pena o luxo e a criancinha abandonada lá. Não vale a pena. Ninguém é melhor do que os pais para cuidar dos seus filhos. Pode ser até uma escola de 5 estrelas. Ninguém cuida melhor dos filhos do que os próprios pais. Autoridade é maior que poder. Quem tem poder comanda onde foi instituído. A altura que quem possui autoridade institui a si próprio em qualquer lugar. Então a autoridade é imposta, o poder é conquistado. Autoridade não é ditadura, gritar, mandar, espancar, nem com o cônjuge, nem com os filhos. Bater
Não é para deixar roxo, hematoma. É aquela vara que corrige, dói, mas não mata, não machuca. Só dói. Porque tem que haver limites. Espancar jamais, bater com raiva jamais, você vai machucar. Mas mostrar quem manda e que a pessoa está errada, tem que fazer. Garantia de respeito automático. Exercer autoridade requer sabedoria. Respeito gera respeito. Individualismo. O marido não tem que tomar as decisões sozinho. Eu sou 50%, minha esposa é 50%. Não de uma pessoa, ela é uma pessoa completa, eu sou completa. Mas eu sou 50% do que precisa para gerir o lar, minha esposa é 50% do que precisa para gerir o lar. Juntando dá 100%. As minhas decisões junto com a minha esposa são muito melhores do que eu sozinho ou ela sozinha. Autoridade é responsabilidade, cuidar da família, a fim de um dia apresentá-la a Deus, evidenciar humildade e submissão. Deveres do cavalheirismo, educação, gentileza. Amar não é como eu quero ser amado, é como o outro quer ser amado. Você não vai amar sua esposa dando uma caixa de ferramenta. Eu adoro ferramenta. Eu adoro coisas elétricas, eletrônicas. Mas você ama como uma pessoa quer ser amada. Como é que minha esposa quer ser amada? Recebendo flores, ela ama flores. Um cafezão de manhã. Ou sair para uma padaria para tomar um café. Abrir a porta do carro. Fica legal, né? Você sai, abre a porta do carro. Eu sempre abro a porta do carro, afinal, como é que eu vou sair do carro, né? Mas abrir para ela já é mais raro. Elogiá-la e dizer que a ama. Isso é legal, ela se sente amada. Mas ela... É claro que eu a amo, mas a mulher quer ouvir. Eu percebo nas atitudes se a pessoa me ama ou não, se minha esposa me ama ou não, nas atitudes. Mas a mulher não tem esse negócio de atitude, ela quer ouvir. Eu te amo, senão não vale. Você faz tudo por ela, mas se você não dizer eu te amo, ela vai chegar. Você não me ama, mas eu fiz isso, mas você não disse que me ama. Pedir perdão, desculpas. Deveres para a esposa. Pedro adverte o marido cristão a dar honra à sua mulher. Não tratar com amargura. Paulo fala, né? E não a trateis com amargura. A posição da mãe. Ajudar o marido na gestão da casa, na disciplina dos filhos. Usar uma linguagem sadia é bom, né? Os filhos aprenderem uma linguagem sadia em casa. Nunca xingar os filhos. Ainda mais palavrão, né? Bater boca com o marido na frente dos filhos. Se tem alguma coisa, alguma discordância, se afaste e converse, né? Evite tratar de problemas da igreja. Isso aqui é importantíssimo, né? Não fique falando mal da igreja perto dos seus filhos. Eles têm que ver na igreja um ambiente saudável, um ambiente bom. Tem problema em igreja? Claro que tem. Mas não traga para os seus filhos. Você tem fé, sua fé está construída, mas teus filhos, a fé ainda está sendo construída. Não fique trazendo um problema da igreja na frente dos filhos. Porque o pastor, porque não sei o quê, e a irmã, e o irmão, e os filhos. Nossa, mas que bagunça que é isso aí, não vou querer mais, não vou querer fazer parte disso não. Traga para os seus filhos o que Deus tem feito. Lares transformados, vidas restauradas, viciados sendo libertos. Traga isso para junto da família. Os deveres da mãe: respeitar o seu marido. O marido também tem que respeitar a mulher. Gente. Respeito é geral. Não é a mulher tem que respeitar o marido tem que respeitar a mulher também. Todos têm que respeitar um ao outro. Ser fiel ao seu marido e vice-versa. Ser virtuosa, auxiliar na gestão da casa, economizando, fazendo uma pesquisa de preço. Se é ela que faz a compra, fazer pesquisa de preço. Eu que faço a compra, né? Eu fico atrás de tudo que é promoção. E a minha esposa também, ela me ajuda, dizendo exatamente o que eu tenho que trazer. Isso aqui não traga porque já tem. Traz isso. E se eu trago a mais, ela já me chama a atenção. Não temos dinheiro para ficar comprando o que precisamos. Então isso é gerir, né? Leia Provérbios 31, 10 a 31, que mostra uma mulher que não é passiva, não fica só vendo as coisas acontecerem. Ela faz e acontece.
Boa dona de casa. Se a mulher não tem uma profissão, um ganha-pão, uma renda, ela tem que fazer com que o salário do marido renda através de saber usar as coisas, não deixar nada estragar. A comida de ontem dá para ser usada hoje? Dá, então usa, não joga fora. Então é economizar, a mulher gerindo a casa e fazendo economizar, multiplicar, né, o dinheiro do marido. Pagar luzes apagadas, não ficar muito tempo no banho. Dizem que chuveiro é o que gasta muito, né? A esposa, o relacionamento sexual, isso é importante. Você dá uma boa lida aí. A posição dos filhos na família, observar e respeitar os pais, agir como um filho leal exemplar, cuidar com os amigos, estar sempre ao lado dos pais para ajudá-los, se exercitar em alguma, buscar uma profissão. Aí você dá uma boa lida à importância da disciplina. É curto, mas importante. E esses textos, por favor, leia. Eu não vou ler porque eu não vou fazer o teu serviço, mas leia, anote. Se quiser pegar um caderninho e anotar todas as ideias novas que você está recebendo, é legal. Eu estudo anotando, porque se eu ficar lendo eu me distraio, eu entro em Nárnia. Então eu vou anotando, eu vou lendo e anotando, faço um resuminho e tal. E esse material você pode até usar num estudo bíblico futuro. É isso aí, pessoal. Nos vemos na aula 3. Até lá.